Fala, galerinha. Bom dia, bom dia. Vamos lá começar a nossa aula com a seguinte proposta. Nós vamos revisitar um pouco sobre o que vocês viram na semana passada, sobre a pesquisa que fizeram do Doodle, tá certo? Então, quando a gente abre o navegador aqui, do Google, por exemplo, nós encontramos o letreiro aqui, ó, Google, e nós temos justamente esses desenhos que agregam a composição do design do Google, né, do buscador. Então, essa composição, esses desenhos, nós chamamos de Doodle. Inclusive, eles estão liberando os Doodles antigos para que possam ser jogados, para que possam ser apreciados pelos navegadores atuais, tá certo? Então, nós temos aí, ó, esse 2019 sendo liberado, que é uma loteria. Se vocês tiverem interesse, vocês poderão olhar o de hoje, tá certo? Bom, mas semana passada eu entreguei para vocês o desafio de vivenciar um Doodle. Essa semana eu trago uma introdução, e não é à toa. O que é que vocês aprenderam do Doodle? Certamente vocês aprenderam que Doodle nada mais é do que um desenho, pode ser um rabisco, historicamente ele está ligado a essa produção que nós fazemos enquanto estamos ocupados ou ociosos, vamos rabiscando alguma coisa ali, certo? São chamados os rabiscos, em português e em inglês o termo é doodle, e a palavra doodle, inclusive, criada lá no século XVII, ela tinha justamente como tradução para a língua portuguesa algo como ocioso, né? Ou ociedade. Então, ou bobo, né? Dependendo da aplicação. Essa palavra doodle, ela foi incorporada como um trocadilho para a palavra Google, né? Como um trocadilho, e também justamente para compor todo esse design, como eu já disse para vocês, né? Da página inicial do buscador da grande empresa Google. Inclusive, uma curiosidade, a palavra Google também já é um trocadilho. A palavra Google, ela é justamente uma adaptação do termo Google, né, com G-O-L no final, que justamente se refere a é uma questão matemática que se refere a essa produção binária, né, do 0, 1, que existe na programação, né, na composição de programação. Então, tudo que a gente faz na internet é através de exemplos matemáticos, de questões matemáticas, através de números. Então, para que a gente possa ver, visualizar toda esta interface que nós estamos vendo aqui, isso aqui foi feito através, obviamente, de fórmulas matemáticas, tá certo? Bom, dito isso, vamos avançar um pouquinho na questão do Doodle. Hoje trago um Doodle diferente para vocês, para iniciar um projeto que vocês gostam muito, que é o projeto Som em Movimento. Apesar do nosso distanciamento, isso não nos impede de estudarmos sobre aquilo que mais gostamos, que é justamente as músicas, não é isso? Vamos iniciar com o som. A partir do movimento, possivelmente ficará para a terceira unidade, tá certo? Na segunda unidade, vamos estudar a questão do som, a questão da música, especificamente. Olha que Doodle interessante. Esse Doodle que eu apresento para vocês hoje, ele foi criado, lançado em 2015, 17 de dezembro, como um elemento comemorativo para os 245 anos de aniversário de Ludwig van Beethoven. Certamente vocês já devem ter ouvido falar em Beethoven, certamente vocês já devem ter ouvido alguma música de Beethoven. Se não o fizeram, vamos fazer isso agora através desse Doodle massa que eu apresento na manhã de hoje para vocês, certo? Vou liberar aqui para vocês darem uma observada, como ele é bem interessante, é bem interativo. Bom, esse Doodle, ele trabalha com o pentagrama, que justamente são essas partiturazinhas aqui, contendo 5 linhas paralelas, onde os compositores costumam compor, né? Colocar as notas musicais e compor as músicas. Então, a missão nesse Doodle é justamente ouvir um trecho da partitura e reconhecer essas notas, né, na partitura. Então, eu
posso ouvir trechos da partitura. Ok, eu posso retornar aqui à composição. E agora eu vou organizar esse pentagrama de acordo com essa sequência de notas, com esses acordes. Então, acredito que esse aqui é o primeiro, acho que este é o segundo, acho que esse é o terceiro, e acho que este é o quarto. Bom, o jogo vai continuando, apresentando as outras composições, sonatas, sinfonias compostas por Beethoven. Mas eu não vou prosseguir aqui, nós temos Feuerlise. Essa composição já mostra uma outra fase, as composições do Beethoven, elas são divididas em 3 fases, depois eu vou apresentar para vocês que 3 fases são essas, tá certo? Ok. Então, mas para a gente poder compreender melhor toda essa composição, é preciso a gente fazer uma distinção do que vem a ser, por exemplo, um som qualquer e o que vem a ser uma melodia, porque nós estamos aqui nesse estudo trabalhando justamente em questão da melodia composta por Beethoven. Vou usar o livro didático hoje de vocês, tá certo? Vocês poderão utilizar o livro didático aí na casa de vocês também. Nós vamos utilizar fazer o estudo da página 35 e 34, tá certo? Na página 34 do livro didático de vocês, nós temos um estudo, uma abordagem sobre a melodia e notação, tá? Então, vamos lá para a página 34 para estudar um pouco, olha, pentagrama e notas musicais, tá certo? Mas antes de falar sobre isso, é preciso a gente retroceder um pouquinho sobre a nossa noção de som, né? E de música, a nossa relação com a música. A nossa relação com a música enquanto brasileiro, ela vem muito antes da relação da vinda dos portugueses, né? Dos portugueses terem trazido a música clássica, por exemplo. A nossa relação, ela está muito ligada a essa questão dos indígenas entenderem a música como um processo de ritual, um processo, inclusive, de cura em alguns momentos, tá certo? Então, nós estudamos isso lá no primeiro ano, a relação, como era que os índios tratavam a música, o cantar também, né, a importância do canto para os índios, que é extremamente relevante. Inclusive, eles acreditam que todos podem ser cantores, né? No Kuninawa, eles certamente recordam-se disso, né? Que é justamente esse poder de você expor, de se ligar com os ancestrais, com algo transcendente através do canto. Bom, mas se vocês quiserem revisitar esse conteúdo sobre a relação de ritual dos indígenas e a música, vocês poderão fazer lá na página 30 do livro didático, tá? Então, vamos vir para cá, para a página 34, abordar sobre o que vem a ser melodia e notação, tá? Então, nós já sabemos que, na realidade, a melodia, ela pode ser distinta de acordo também com os povos, né? O que para nós, aqui ocidentais, pode ser algo melódico, né? Sonoramente aceitável e com significado. Para os orientais, por exemplo, pode não significar muito ou pode não fazer muito sentido, e isso faz com que uma música que seja interessante, boa, produtiva para a gente, apreciável aos nossos ouvidos, pode ser que não seja também para um povo diferente como o povo oriental, tá certo? Bom, dito isto, a gente vai avançar um pouquinho e a gente vai compreender como é que a gente faz, então, essa distinção do que vem a ser o som. Como é que eu compreendo o que é o som? Precisamos compreender o que é um som para entender o que é uma melodia, né? Quando uma vibração ela é colocada no ar, esse ar faz com que essa vibração ela possa ter a condução de ondas sonoras, não é isso? Então, dependendo, obviamente, do meio condutor. Aqui eu estou me referindo especificamente ao ar como um meio condutor, tá certo? Então, quando esse ar ele vai conduzindo
essa vibração, né? Fazendo essas ondas sonoras, e elas chegam até os nossos tímpanos, por exemplo, faz com que o nosso cérebro ele possa liberar impulsos nervosos para que a gente possa reconhecer isso como uma vibração exata, como um som. Né? E dependendo da intensidade, né, do som, ela poderá ser muito aguda, poderá ser muito grave, que a gente às vezes confunde com alto e baixo, certo? E essa vibração ela é percebida de maneiras diferentes. Veja um exemplo. Vocês já perceberam que quando vocês gravam, a voz de vocês ela fica diferente daquela que vocês ouvem normalmente? Percebem? Aí alguém diz assim, ah, não, tua voz está igualzinha, tu gravaste, mas tua voz está igualzinha à voz que eu escuto. Óbvio, porque a outra pessoa que está te ouvindo, ela não tem interferências, ela não tem outros meios para que possa modificar a recepção desse som, certo? Para explicar essa relação, eu trago um vídeo bem curtinho, produzido pelo Khan Academy. Ele está em inglês, mas eu vou soltar, vou liberar e à medida que ele for explicando, eu vou pausando e dando as explicações em português também, tá certo? Eu vou deixar o link deste vídeo, porque é um vídeo muito interessante, não apenas um vídeo, mas é um curso todo, né, falando sobre ondas sonoras, algo que vocês estudam lá em ondulações, lá com o professor de física. Acredito que o professor Reginaldo vai falar com vocês sobre isso também. Mas vou liberar um pouquinho o vídeo aqui para vocês observarem, tá certo? Vamos lá. It makes sound. The way this speaker creates sound is by moving the front of the speaker, which is called the diaphragm, back and forth rapidly. Scientists often use the word oscillation to refer to the back and forth motion of an object. Então, ele está falando aqui, ele vai fazer um experimento justamente com uma caixinha amplificadora e ele vai mostrar como esse som ele pode ser oscilado. Porque, assim, quando a gente está falando sobre ondas sonoras, sobre som, a gente está falando de um mundo invisível aos nossos olhos. Então, nesse experimento, ele vai tentar dar algo mais concreto para que a gente possa entender sobre a questão das vibrações das ondas sonoras. This speaker's oscillating too fast for the human eye to see. But if I put a piece of paper on the speaker, we see that because the diaphragm is oscillating, it's bumping into this piece of paper and causing it to dance. The oscillation. Então, vocês perceberam o experimento, é justamente colocar um pedacinho de papel sobre a caixinha e à medida que esse som vai sendo emitido, essas ondas vão fazendo com que o papel possa se mexer, se movimentar, certo? Of the diaphragm will also cause the air in front of the diaphragm to move back and forth. But here's the interesting. Aí ele mostra justamente esse diagrama, né, o formato como é construída essa caixinha aqui, é que faz, que permite com que o ar ele possa ir se propagando aqui para frente e levando as ondas sonoras para a frente, tá certo? E faz com que, obviamente, o papel possa se mexer. Interesting thing, the air in front of the diaphragm doesn't actually travel away from the speaker. The air molecules in front of the speaker just oscillate back and forth. Aí ele mostra justamente que isso é apenas uma oscilação, isso não vem a ser especificamente a onda sonora, tá certo? Esse movimento aqui. So how can you hear the sound from a speaker if the air next to the speaker doesn't act? A pergunta é, então, como é que nós podemos ouvir justamente essa emissão de som feita por essa caixinha? Actually make it to your ear? Well, the reason is that the oscillating air in front of the speaker causes the air in front of it to also oscillate. This causes the air in front of that air to start oscillating. Então, vocês estão percebendo essa relação, né, de oscilação aqui do vento, das partículas, e vão fazer com que uma possa oscilar a outra, vai mexendo a outra, e assim por diante, até chegar no receptivo, que é justamente o ouvido. Which causes the air in front of it to start to oscillate until finally the air that's actually next to your ear and your eardrum start to oscillate back and forth. This oscillating air that's next to your ear is moving, so it has kinetic energy. So it can transfer. Ok. Então, isso é chamado de energia cinética, né? Essa propagação aqui, olha, as ondas, as moléculas, né, vão vibrando, vibrando e vão emitindo essa onda até chegar aos ouvidos. Energy into your eardrum, which you can perceive as sound. So this speaker was able to transport energy through the air without actually having to transport the air itself. Então, ele está dizendo justamente que o ar vai ser o transporte para essa vibração,
ok? E aí eu vou avançar um pouquinho aqui, mostrando que existem outros meios também de transporte. Então, por exemplo, se eu fizer uma batucada na madeira aqui, da minha estante, então a madeira vai estar sendo o condutor nesse Material caso. or substance through which a wave is traveling. Air is typically the medium for situations involving sound waves, but sound waves can travel through all kinds of different materials. Aí ele vai explicar justamente os outros tipos de materiais que podem conduzir, então, essa vibração. Like water, metal, or even human flesh and bone. And olha aí, osso. O osso também vai ser um dos condutores da vibração. E isso faz com que faça sentido para a gente o fato de eu estar emitindo aqui uma voz, estar emitindo um som, e esse som, quando eu posso ouvi-lo, eu não ouço igual eu ouço, por exemplo, em uma gravação. And the fact that sound can travel through human flesh and bone explains something you might have always wondered about, which is, why do our voices sound so different on audio and video recordings? The reason for this is that when we're speaking to someone, we actually hear two contributions from our voice. We hear the sound wave traveling out of our mouth, through the air, and into our ear. But we also hear the vibration of the sound wave traveling through our flesh and Então, é isso. Então, a vibração, quando a gente está falando aqui, ela não vem apenas pela onda do ar, olha, o ar, né, condutor. E aí eu posso ouvir, mas ela também existe uma vibração aqui nos ossos da minha face. E isso faz com que eu perceba o som diferente. Bone through our skull and into our eardrum. But on an audio or video recording, the only part that's recorded is the sound that travels through the air. So when you hear your voice played back on an audio recording, então, quando eu faço a gravação, quando eu estou gravando a minha voz, por exemplo, no microfone aqui, eu só tenho a interferência para captar a minha voz, a interferência, ou no caso, um meio condutor, apenas o ar, tá certo? E não mais os ossos como também um elemento, né, um meio de conduzir a vibração. Por isso, a minha voz acaba ficando perceptível para mim, mas não para outra pessoa que está me ouvindo. you only hear what other people hear when they listen to you. So the bad news is that, yes, what you hear on audio recordings is actually what you sound like to other people. Bom, acredito que vocês tenham entendido esse trechinho. Nós vamos voltar aqui para o nosso livro didático. Então, existem vibrações que são regulares, que produzem alturas bem definidas, que chamamos de sons musicais, e essas vibrações irregulares, que produzem sons indefinidos, são denominados ruídos ou barulho. Então, nem tudo que eu consigo ouvir vai ser considerado uma vibração como sendo um som musical, né? Então, para que ele seja considerado um som musical, faz-se necessário que essa onda, essa vibração, ela seja regular e não irregular, tá certo? Se ela for irregular, ela será chamada de apenas de barulho. Para compreender o trabalho do compositor ao criar as melodias, podemos lançar mão de uma analogia. Um ceramista, por exemplo, para confeccionar um jarro, precisa de uma matéria-prima específica, que é o barro. Usando uma técnica determinada, ele organiza essa matéria-prima de modo a dar-lhe a forma que reconhecemos como jarro. O compositor, por sua vez, tem por matéria-prima, em geral, as alturas, ou seja, os sons musicais, e se propõe a organizá-las de maneira que seja capaz, né, de maneira que sejamos capazes de reconhecer um sentido musical, tá? Então, quando o Beethoven, voltando aqui para o Doodle, quando o Beethoven ele coloca essa sequência sonora aqui, faz sentido. Então, se eu pegar e fizer uma composição aqui, juntar aleatoriamente esses trechos, né? Esses acordes aqui aleatoriamente, talvez não fique sonoramente bonito como foi a composição do Beethoven. Vamos ouvir. Viram que ficou partido? Ficou algo esquisito ao ouvido? Então, justamente essa é a genialidade do compositor, de conseguir organizar, né, pegar essa matéria-prima
são esses sons musicais, e colocá-lo em uma ordem que faça que tenha uma constância que faça sentido, ou seja, tem uma melodia. O compositor ele pode utilizar diversos recursos, né, como é o caso do pentagrama, como esse que o Beethoven estava utilizando, ou ele também pode utilizar outras formas, como as notas musicais, podem utilizar elementos livres, assim, olha, tá vendo? Então, aqui nós temos uma notação de uma música através de uma partitura que não é convencional, que não é tradicional. Para exemplificar essa partitura, eu vou trazer aqui um vídeo que é justamente, um segundinho, este daqui. É essa mesma Quinta Sinfonia de Beethoven que vocês estavam ouvindo, só que agora representada de uma outra maneira, representada através de uma partitura não convencional. Nessa animação aqui, a animação de uma partitura não convencional, a gente consegue perceber a complexidade da composição, né, de Beethoven, onde eu tenho um drama, né, muito forte na hora que ele se joga, né, o bonequinho ele vai caindo, despencando. Eu tenho ao mesmo tempo uma leveza, uma suavidade e também uma profundidade, né, trazendo tudo isso conseguindo transmitir para essa composição todo um complexo do que seria o próprio Beethoven. Certa vez, Beethoven disse assim, que ele só iria poder compor a obra dele enquanto que a música pudesse transmitir de fato o que ele sentisse dentro dele. Né? Foi através dessa percepção, ele dizia assim, toda a música que sinto dentro de mim deve ser colocada e transferida para o outro através das minhas composições. Então, é mais do que simplesmente escrever e compor a música, mas era transferir o que ele estava sentindo para, né, dando algo concreto, né, em forma de composição, de melodia, para que as outras pessoas pudessem perceber quem era Beethoven. E eu disse para vocês que Beethoven viveu 3 fases de composição, certo? As 3 fases foram as seguintes. A primeira fase dele era uma fase em que... Deixa eu fechar aqui para... Deixa eu salvar. Pronto. Ok. Antes de eu falar sobre as fases de Beethoven, deixa eu apresentar esse outro vídeo aqui. Quando eu digo assim que ele sentia algo, ele queria transferir esse sentimento para a sua composição, eu acredito que esse vídeo aqui ele vai conseguir mostrar bem a vocês do que é que eu estou me referindo, sobre o que eles também estavam se referindo. É justamente a gente conseguir ver, porque eu disse a vocês, justamente as ondas sonoras, né? Elas não podem ser visíveis aos olhos, mas aqui nesse experimento ela tenta transferir como é uma onda sonora de acordo com cada um dos meios, né, de propagação. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. What frequencies create the most interesting repeatable pattern? So we ended up playing pretty much every audio frequency through the plate to see what different shapes it would form. Aqui vai mostrando justamente as formas, né, da composição. Então eu tenho a emissão sonora e essa emissão sonora ela vai construindo formas, né? Eu tenho um pouco de areia aí e aí com a vibração essa areia vai dando formas. E vocês reparem que existe foi aquele que a gente falou sobre melodia, né? Que existe aí uma sequência regular nessas formas. Então, esse trechinho aqui, olha, é igual a esse, que é igual a esse. Então, olhando um todo, eu tenho justamente uma regularidade na emissão do som. For most frequencies, it doesn't really do much, but when it hits a frequency that resonates with the plate, it forms a really nice pure shape. So we found out what those tones were, and those were the tones we used to draw the plate in the video.
aqui eu já tenho outro meio condutor, que já não é mais aquela areia, né? Aqui eu já tenho a água, né? O elemento líquido, aí propagando mostrando essa onda sonora. The speaker dish experiment, we taped a petri dish to the speaker, filled it with vodka, and we vibrate the dish with various tones. So the speaker is moving up and down, and that's forming a wave from the edge of the dish towards the center. The camera is... E isso é interessante também para mostrar que, dependendo do meio, essa onda sonora ela também vai alterar. Então, aquela relação da fala, da nossa fala, né, e o que a gente consegue ouvir, fica bem claro aqui nessa apresentação. Então, se é só o ar, se é o líquido, se é algum material, a madeira e assim por diante. Bom, eu vou pausar o vídeo para ele não ficar muito grande e muito pesado para vocês, nem para mim. Mas eu vou voltar com outro vídeo apresentando as fases, então, de composição do Beethoven, ok? Então, segura aí e daqui a pouco nós teremos mais. Valeu!